Muito bem. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à segunda aula da disciplina Fundamentos de Administração, do curso de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ofertado pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil. Então, daremos início aqui à nossa segunda aula. Eu sou o professor Marcos Fagundes, docente do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas da UESB, campus de Vitória da Conquista. Pois bem, inicialmente, eu irei compartilhar algumas informações a respeito do planejamento pedagógico da nossa disciplina. Então, eu peço licença para vocês, para que eu possa projetar aqui a minha tela e irmos diretamente para o ambiente mudo, tendo em vista que lá no ambiente a gente pode melhor observar as alterações que são propostas para o planejamento da nossa disciplina, tá? Então, irei compartilhar aqui a minha tela neste momento. E aí vocês poderão acompanhar aí a projeção da tela diretamente no computador de vocês. Muito bem. Bom, em relação ao ambiente da nossa disciplina, eu gostaria mais uma vez de destacar que lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, o nosso Moodle, constam os materiais diversos do nosso componente curricular, tá? Então, inicialmente, eu destaco essa primeira aba chamada de Plano de Curso e Materiais Didáticos. Essa seria uma aba fundamental de conteúdos e materiais da nossa disciplina. Então, lá vocês vão acompanhar, primeiramente, o link permanente da nossa disciplina. Então, as nossas aulas, ratificando mais uma vez, ocorrerão até o final deste segundo módulo, às segundas-feiras, com início previsto às 19 horas e término previsto às 21h40, ou melhor, às 20h40, ou seja, às 20 horas e 40 minutos. Nesse material, para quem ainda não acessou o ambiente mudo, nesse tópico aqui consta um plano de curso da disciplina, o cronograma das aulas, o cronograma das atividades, as rubricas de avaliação e o plano de fóruns, tá? Além de uma pasta aqui com os materiais da disciplina, como e-books, livros-textos, entre outros materiais. Para além dessa aba, vocês vão observar aqui conteúdos direcionados a cada uma das unidades da nossa disciplina. Então, nós temos aqui, portanto, unidade 1, unidade 2 e unidade 3, tá? Na unidade 1, que é esta unidade que nós finalizaremos na próxima segunda-feira, já constarão aqui os links da aula da semana passada e da aula de hoje, tá? Então, assim que esta nossa aula também estiver disponível para download, para upload no YouTube, eu irei inserir aqui o link da aula na respectiva unidade, tá? Então, após a disponibilidade da aula de hoje, da gravação da aula de hoje, o link da aula de hoje será postado também nesta aba unidade 1, de modo que outros estudantes possam acompanhar de forma assíncrona a nossa aula. E temos também já o primeiro fórum disponível da nossa disciplina, tá? Então, clicando aqui no fórum, vocês já vão observar todas as informações pertinentes, né, orientações atinentes à realização desse fórum. Então, é um fórum introdutório, tá, que eu vou recapitular ao final da aula de hoje, e é um fórum que trata justamente dos fundamentos da nossa disciplina, e a partir desse fórum, vocês irão interagir com os colegas, com os tutores e com o docente. Eu também vou me comunicar com vocês através desse fórum, esses 3 fóruns que nós temos previstos, e aí, portanto, vocês poderão acessar a esse fórum já disponível na unidade 1. O fórum 2, obviamente, estará disponibilizado na unidade 2 e o fórum 3 também na aba da unidade 3, tá? Mas ainda voltando aos instrumentos de planejamento da nossa disciplina, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Eu fiz aqui um ajuste, tá, nas atividades avaliativas da nossa disciplina. Então, eu vou clicar aqui no tópico rubricas de avaliação, para vocês observarem o que alterou, tomando-se como base o nosso planejamento inicial, que foi apresentado na segunda-feira da semana passada, tá? Então, a única diferença que nós tivemos as diferenças estão relacionadas à mudança na pontuação das atividades avaliativas. Então, nós tínhamos inicialmente previsto 3 fóruns, cada fórum valendo 1 ponto. No entanto, esses 3 fóruns passarão a valer 2 pontos cada, tá? Então, a manutenção dos 3 fóruns,
de discussão, um fórum para cada unidade de conteúdos e cada fórum valerá 2 pontos. Não mais um, mas sim 2 pontos. E aí vocês vão notar que a cada fórum que é aberto, né, existem orientações específicas relacionadas a esses fóruns. Mas ainda assim, caso vocês queiram abreviar informações desses fóruns, vocês podem clicar aqui no documento chamado Plano de Fóruns, e aí vocês vão observar aqui os 3 fóruns que estão previstos e, consequentemente, as respectivas datas para que nós possamos realizá-los, tá? Então, o primeiro fórum se inicia hoje, vamos até o dia 9 de junho, esse fórum vai estar em aberto, tá? O fórum, como eu disse, trata de princípios da administração. Vou explicar melhor esse fórum ao final da aula de hoje. Então, é interessante falar um pouco mais sobre o fórum 1 a partir do conteúdo trabalhado. Então, logo mais, a gente vai recapitular orientações sobre o fórum 1. Teremos também, na unidade 2, o fórum 2. Então, a unidade 2 se inicia no dia 9 de junho. E aí, portanto, este fórum será aberto no dia 9 de junho e ficará aí disponível para que vocês possam colaborar, participar até o dia 30 de junho, tá? Também vale 2 pontos o fórum 2. E o fórum 3 se inicia na terceira unidade da nossa disciplina, ou seja, a previsão para a abertura do fórum 3 é no dia 7 de julho e ele ficará aberto até o dia 21 de julho, certo? Então, nós teremos em torno de 15 a 21 dias para cada um dos fóruns. O fórum 1 e o fórum 3 terão 15 dias disponível, né? 15 dias disponíveis para que vocês possam participar, e o fórum 2 terá um espaço um pouquinho maior, com 21 dias, para que vocês possam colaborar nesses espaços aí de interação, tá? Então, recapitulando aqui, voltando, portanto, para o documento das nossas atividades avaliativas. Então, observem que esses 3 fóruns que eu comentei, eles serão disponibilizados nas datas específicas de cada um, tá? Dos fóruns previstos, tá? E aí vocês poderão interagir com esses respectivos espaços, né, de interação. Bom, aqui por algum motivo o documento não abriu, deixa eu voltar aqui, atualizar a minha página. Vamos lá. Bom, então aqui, portanto, teremos 3 fóruns, agora valerão 2 pontos cada fórum. Mantivemos as 2 provas, as 2 avaliações individuais, tá? Que nós chamamos de atividades de aprendizagem número 2. Essas atividades avaliativas individuais mantêm-se no mesmo formato, serão aquelas avaliações que vocês irão desenvolver nas datas específicas de acordo com o nosso cronograma de atividade. Cada uma dessas avaliações vale 8 pontos. Inicialmente eram 9 pontos, passarão a valer 8 pontos em razão do aumento da pontuação dos fóruns e da inserção de uma outra atividade avaliativa que eu vou comentar logo mais. Então, só relembrando, olha, quando serão as avaliações individuais, professor? Basta consultar aqui o cronograma das nossas aulas, e aí, recapitulando a nossa dinâmica, nós teremos 2 aulas síncronas, uma terceira aula com avaliação. 2 aulas síncronas, uma terceira aula com avaliação, e assim sucessivamente. Então, tivemos aula síncrona na semana passada, dia 19, estamos tendo a segunda aula síncrona no dia de hoje, já com a abertura do fórum número 1, olha, observem que esse cronograma de aulas ele é bem sintético, bem resumido, bem objetivo. E na próxima segunda-feira nós não teremos aula síncrona. Nós teremos a disponibilização da atividade de aprendizagem número 2, que é a avaliação individual, certo? Essa avaliação individual ela vai estar disponível na próxima semana, no dia 2 de junho, às 19 horas. Então, exatamente no início do horário habitual, né, no início habitual das nossas aulas às segundas, a avaliação estará disponível para vocês através de um link do Google Forms que eu vou postar no Google Sala de Aula. Então, como a avaliação é da unidade 1, vocês vão lá naquela aba da unidade 1, acessem ao link para encaminharem as suas respectivas respostas. E essa avaliação vai estar aberta durante uma semana, tá? Foi uma recomendação que os tutores me fizeram, me solicitaram, uma solicitação por parte dos tutores, e aí, portanto, essa avaliação ficará disponível para vocês por uma semana. Então, é um tempo bastante, mais do que suficiente, é um tempo amplo para que vocês realizem essa avaliação. Inclusive, após essa data, a avaliação será fechada e não mais será possível o encaminhamento das respostas. Então, no dia 9 de junho, a gente volta com a nossa aula síncrona, tá? E no dia 16, a abertura do segundo fórum. Esse segundo, ou melhor, desculpem. Isso, exatamente. Na aula do dia 16, teremos a abertura do segundo fórum,
e, consequentemente, também uma segunda atividade, uma terceira atividade de aprendizagem que eu chamo de sala de aula invertida. Serão apresentações que vocês irão desenvolver em equipe. Eu vou falar um pouco mais dessa atividade daqui a pouco. Paramos para o feriado de São João e retomaremos no dia 30 de junho, tá? Com a avaliação da unidade 2. Depois teremos mais as 2 aulas síncronas da terceira unidade e finalizaremos com a aula do dia 21, que será apenas para postagem ou entrega ou submissão do projeto em equipe, que valerá 6 pontos, tá? Então, recapitulando mais uma vez aqui as nossas orientações de avaliação. Então, teremos 3 fóruns, cada qual valendo 2 pontos. Teremos também, além dos 3 fóruns, né, 2 avaliações, cada qual valendo 8 pontos. E aí teremos, por fim, mais 2 atividades de aprendizagem. Uma que vale 2 pontos, tá? Que será uma atividade, uma sala de aula invertida, e uma outra atividade que valerá 6 pontos, que é o projeto prático, que eu comentei com vocês na aula da semana passada, que valerá aí, ao todo, 6 pontos, tá? Então, nós teremos, portanto, 3 pontos do fórum, somados com mais 16 pontos, ou melhor, 6 pontos do fórum, com mais 16 pontos das avaliações, 22 pontos, com mais 2 pontos da atividade sala de aula invertida, 24 pontos, com mais 6 pontos do projeto final, 30 pontos. Dividido por 3, 10 pontos para cada unidade. Ok? Então, em caso de dúvidas, basta consultarem aqui esses elementos de planejamento da nossa disciplina, ok? E lembrando que também já o roteiro da atividade sala de aula invertida já está disponível aqui na aba da unidade 3, e o roteiro do trabalho final, que é o projeto de análise e diagnóstico organizacional, também já está disponível na unidade 3. Então, muito embora sejam atividades avaliativas que vocês irão realizar futuramente, mas já é importante indo, né, tomando o pé, né, tomando as informações aí do respectivo trabalho, para que vocês possam se antecipar e conseguirem desenvolvê-lo aí no tempo hábil necessário, ok? Então, mais adiante, eu vou falar um pouco sobre a questão da atividade da sala de aula invertida e vou falar também do projeto prático da unidade 3. Mas eu vou deixar isso aí para a próxima aula. Hoje o nosso foco, portanto, é no conteúdo da unidade 1 e o fórum, que eu vou voltar a discutir aqui ao final da aula de hoje, ok? Bom, então, sobre essas adequações, pessoal, existe alguma dúvida? Tranquilo? Está claro aí? A ideia, observe que a partir desse redirecionamento aí das atividades avaliativas, nós teremos aí mais chances para, né, pontuarmos nas diversas atividades avaliativas, tá? Então, nós teremos aí mais oportunidades que vocês exercitem, ou individualmente, ou em equipe, tá? Para que vocês possam ter o melhor aproveitamento da nossa disciplina. Adler, levantou a mão? Sim, professor, levantei a mão, fiquei com uma dúvida. Boa noite a todos. Nas avaliações de outras disciplinas, havia um contador de 2 horas ou menos tempo, dependendo da prova, e a gente tinha que fazer a prova nesse período. Como é que vai funcionar essa questão da prova do senhor? O senhor falou sobre o Google Forms, e a gente abrindo a atividade, a gente tem um período de tempo para responder. Como é que funciona isso? Bom, a priori, vocês terão uma semana para responder a atividade, né? A avaliação. Então, ela vai ficar disponível durante todo esse período. O que você não pode fazer, Adler, é retificar suas respostas. Então, você pode começar a preencher a avaliação, tá? Você pode interromper ali em determinado momento e dar continuidade do ponto que você parou. Há aquela opção para salvar suas respostas. Mas você não vai enviar até tiver convicção de que a resposta é oficial, tá? Então, a priori, não tive nenhuma restrição ou nenhuma obrigatoriedade em mantermos essas 2 horas de avaliação, não, tá? De fato, será um período de uma semana para que vocês possam responder a prova no tempo de vocês, lembrando que depois da resposta oficial enviada, não é possível retificar, tá? Aí eu já vou receber as respostas oficiais, ok? Muito obrigado. Por nada. Silvio, levantou a mão? Silvio Silva? Pois não. Boa noite. Boa noite, turma. Tem alguém pedindo para entrar na sala aí, professor.
Silvio, eu já autorizei a todos que pediram aqui, certo? Se chegar mais gente, a gente volta a permitir o acesso. Mas, a priori, aqui estão todos autorizados. Ok? Se alguém ainda não conseguir entrar, por favor, peça para fechar o navegador e fazer o pedido novamente, para que eu possa autorizar aqui. Ok? Ok. Bom, vamos lá então. Então, vou voltar aqui a transmitir, a compartilhar a minha tela, tá? Nesse momento, para que a gente tenha uma apresentação mais fluida, eu vou fechar a minha câmera para facilitar aqui a nossa comunicação, tornar aí o nosso ambiente de transmissão de dados mais leve. E aí, em seguida, eu volto a abrir a câmera de forma que a gente possa interagir, ok? Então, em caso de dúvidas, obviamente, basta me interromper, sinalizar aí com a mãozinha que de imediato eu interrompo a nossa explanação, ok? Então, uma dica, antes mesmo de entrarmos aqui no nosso conteúdo, a dica que eu dou é que vocês possam, ao final da aula de hoje, né, já se prepararem já para a interação em relação à questão do próprio fórum de bate-papo, mas, para além disso, eu sugiro também que vocês revisitem aí o material de apoio da nossa disciplina, os materiais didáticos, bem como as rubricas de avaliação, para que vocês não percam nenhuma data, para que vocês aí não se confundam com a dinâmica dos trabalhos que são propostos, até porque vocês estão cursando outras disciplinas, cada qual com a sua especificidade, e aí eu espero que vocês tenham um rendimento a contento aqui na disciplina Fundamentos de Administração. Então, o planejamento, como a gente vai observar, é uma função da administração, mas que serve para várias esferas da nossa vida, seja ela particular ou profissional. Então, planejar os estudos é um grande passo para que o estudante tenha êxito na sua formação acadêmica. Então, o planejamento é fundamental, tá? Pois bem, na aula anterior, falamos aí sobre o planejamento da nossa disciplina e começamos já a discutir os fundamentos básicos do nosso conteúdo programático. Então, naquela oportunidade, eu falei que na unidade 1, nós iríamos nos ater especialmente a esses 5 pontos básicos do componente curricular Fundamentos de Administração, que são pontos que tratam especialmente de princípios da gestão e como as primeiras teorias organizacionais, hoje também chamadas de teorias administrativas clássicas, começaram a organizar o pensamento administrativo enquanto área de conhecimento. Portanto, na aula de hoje, vamos complementar as nossas discussões sobre a evolução do pensamento administrativo, e aí, nesse contexto, a gente vai destacar alguns princípios fundamentais atinentes à administração, ou seja, vamos falar um pouco de conceito de administrador, de organização, de características e habilidades necessárias ao administrador ou ao gestor organizacional, e aí vamos, consequentemente, discutir algumas bases epistemológicas, sociológicas, ou bases conceituais que circundam o pensamento administrativo enquanto área de conhecimento. A partir desse ponto, aí sim, nós estaremos aptos a discutir, basicamente, 3 escolas do pensamento administrativo, ou também conhecidas como teorias clássicas da administração, que são a chamada teoria da administração científica, mais adiante, a chamada teoria clássica da administração, e, por fim, vamos falar da abordagem neoclássica, e como os conceitos da abordagem neoclássica podem ajudar a melhorar a gestão organizacional das empresas. E, obviamente, vamos finalizar a aula de hoje discutindo algumas aplicações práticas e algumas vantagens de se utilizar a influência dessas chamadas teorias clássicas na gestão das organizações contemporâneas. E aí vocês vão notar que vocês, enquanto futuros tecnólogos em análise e desenvolvimento de sistemas, vocês, antes de tudo, serão gestores organizacionais. E, como tal, precisam ter conhecimentos básicos e até intermediários, quiçá avançados, em gestão, para que vocês possam melhorar os resultados organizacionais das suas respectivas empresas ou organizações públicas para aqueles que forem atuar no âmbito. Então, na aula passada, nós falamos um pouco sobre o conceito e o papel do administrador, e de forma análoga falamos que o administrador é, antes de tudo, um gestor organizacional,
que busca, através do seu trabalho profissional, guiar uma organização, seja ela pública, privada ou do terceiro setor, rumo aos seus objetivos. Tá? Então, o administrador tem como função básica assegurar que a organização alcance os seus resultados organizacionais. Então, nesse sentido, falamos que o administrador utiliza-se da administração, que consiste num conjunto de técnicas, metodologias, princípios, conceitos e fundamentos que buscam melhor planejar, organizar, dirigir e controlar a aplicação de recursos de uma empresa para se alcançar determinados objetivos. Isso de forma eficiente e eficaz. Então, nós vimos que o administrador utiliza-se, portanto, da administração para gerenciar as organizações. E esse gerenciamento deve ser um gerenciamento eficiente e eficaz. E aí, nesse contexto, nós destacamos ainda na última aula a diferença entre eficiência e eficácia. E aí, em linhas gerais, discutimos que a administração é eficiente quando ela faz uma boa administração dos meios, ou seja, dos recursos para se alcançar a chamada eficácia, que seria o alcance dos resultados ou objetivos almejados por uma empresa. Então, quando o administrador ou gestor, dentro de uma organização, se utiliza de máquinas e equipamentos, recursos financeiros, pessoas, informações, tecnologias, da melhor forma possível, e através da administração desses recursos, ele alcança os objetivos da empresa, e esses objetivos são vários, tais como lucro, satisfação do cliente, rentabilidade, qualidade, função social. Então, quando o administrador alcança esses resultados que são almejados, nós dizemos que o administrador desenvolveu um trabalho de gestão efetivo. Ou seja, eficiência mais eficácia é igual a efetividade. E aí nós temos alguns princípios já básicos da administração, que são oriundos das chamadas teorias clássicas da gestão, como a gente vai ver logo mais. E aí, portanto, destacamos o papel das organizações, ou seja, todo o propósito de uma organização é produzir algum produto ou serviço para se atender às necessidades dos clientes. No caso, obviamente, de uma organização pública, ou até mesmo de uma organização sem fins lucrativos, toda e qualquer organização pública ou uma entidade sem fins lucrativos também vai buscar, né, satisfazer as necessidades dos cidadãos, no caso dos entes públicos, e no caso do terceiro setor, né, das chamadas ONGs, das chamadas organizações não governamentais, elas vão buscar atingir uma função social que beneficie aspectos da natureza humana, como educação, saúde, cultura, segurança pública, entre outros aspectos. Pois bem, e aí chegamos até esse ponto, né, dessa imagem que trata eminentemente do que nós chamamos de processo administrativo. Tá? Ou seja, nós vimos que a administração ou a gestão, ela se dinamiza ou se fundamenta em 4 princípios básicos. Esses princípios giram em torno do planejamento, da organização dos recursos, da gestão ou direção de pessoas e do controle dos objetivos e resultados organizacionais. Tá? Lembrando que esse processo administrativo, ele vai sempre ser desenvolvido com a utilização de entradas ou recursos de produção, tá? Como eu citei anteriormente, máquinas, equipamentos, informação, capital, pessoas, tecnologias, e como resultado nós teremos produtos ou serviços. Eu vou voltar a falar desse processo administrativo logo mais no contexto da teoria que deu origem a ele, tá? Que é a chamada teoria neoclássica da administração. Ok? Então percebam, a partir destas discussões iniciais, que nós já temos alguns princípios básicos que vão circundar aí o conceito da administração. Então, recapitulando novamente, falamos sobre o papel e a função do administrador, sobre o que é a administração, sobre o que são as organizações e, eminentemente, o que vem a ser o processo administrativo, que é considerado essencialmente um princípio ou um conjunto de princípios básicos da administração. Isso perpassa pelo chamado PODC, que é o ato de planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, observem que esse processo administrativo, ele vai se manifestar nos mais diversos níveis organizacionais.
E sempre que falamos em níveis organizacionais, eu gosto sempre de destacar que uma organização, ela é essencialmente uma pirâmide, tá? Ou melhor, uma organização, seja ela pública ou privada, pode ser, de forma imagética, de forma metafórica, considerada como uma pirâmide, que é o que nós chamamos de pirâmide organizacional. Ou seja, toda e qualquer empresa possui, na cúpula dessa pirâmide organizacional, um nível institucional, que está relacionado com a alta administração da organização. Temos, no nível intermediário da pirâmide empresarial, o que nós chamamos de gerência ou de gestão média da organização, e temos na base da pirâmide o chamado nível operacional, que está relacionado com a supervisão e, consequentemente, com a execução das mais diversificadas atividades empresariais. Então, percebam que no nível institucional de uma empresa, nós temos poucas pessoas atuando, e essas poucas pessoas formam uma alta gestão, uma alta administração. Então, por isso que nós estamos nos referindo à cúpula da pirâmide organizacional, ou seja, um pequeno contingente de pessoas que é responsável por direcionar toda a empresa, toda a entidade em relação ao seu ambiente, ao seu mercado, em relação à sociedade. Nós temos logo abaixo, no nível institucional, uma gerência que tende a seguir orientações da alta administração, ao ponto em que essa gerência também orienta a base da pirâmide organizacional, que é onde se localizam os trabalhadores, é o chamado chão de fábrica, onde estão alocadas a maior quantidade de pessoas. Então, percebam que a base da pirâmide ela é mais larga, ok? Por representar um contingente maior de pessoas, processos e informações, e, consequentemente, esse nível operacional é orientado por um nível intermediário, que, por sua vez, é direcionado por um nível institucional. Então, notem que aquele processo administrativo que nós discutimos, ou seja, as funções básicas da administração, de planejar, organizar, dirigir e controlar, elas vão se manifestar nos mais diversos níveis organizacionais. Então, considerando aqui a pirâmide empresarial, ou seja, toda organização vai ter um nível institucional, um intermediário e um operacional, a gente vai perceber, portanto, que essas funções do PODC, do planejar, do organizar, do dirigir e do controlar, vão ser distintas para cada nível da entidade. Correto? Então, por exemplo, no nível institucional, né, a alta administração de uma organização vai cuidar do que nós chamamos de planejamento estratégico. Certamente vocês já ouviram falar nesse termo, né? O que seria um planejamento estratégico? Um planejamento estratégico é um planejamento a longo prazo, um planejamento que busca determinar o que nós chamamos de objetivos organizacionais. E, normalmente, esses objetivos organizacionais são objetivos macro, para a empresa como um todo, e, normalmente, no longo prazo, como eu disse. Tá? No nível intermediário, a função de planejamento vai buscar a alocação dos recursos, a alocação das pessoas, das máquinas e equipamentos. Então, o planejamento ele já é um planejamento setorial. Se eu estou lidando com uma empresa privada, e essa empresa privada tem vários departamentos, como o departamento financeiro, o departamento de marketing, o departamento de recursos humanos, o departamento de logística, no nível intermediário dessa empresa, eu vou gerenciar todos esses departamentos, sabendo que esses departamentos, cada qual cumprindo a sua função individual, vai colaborar para o cumprimento de todos os objetivos institucionais da empresa. Então, percebam que nós temos aqui uma via de diversos rumos, né? Então, o institucional alimenta o intermediário, mas o intermediário também alimenta o informacional, com feedbacks, com retornos sobre metas e objetivos que foram ou não alcançados, e assim sucessivamente. E lá na base organizacional, nós temos a função do planejamento operacional, que seria, né, a alocação diária, muitas vezes momentânea, por turnos de trabalho, dos próprios recursos organizacionais. Ou seja, como, onde e quando funcionarão as máquinas e equipamentos, onde, quando e como as pessoas serão alocadas, serão agregadas na organização, quantos produtos a empresa deve disponibilizar no mercado, quantos serviços a organização vai produzir diariamente e ofertar aos seus clientes. Então, o planejamento operacional ele é no curto ou no curtíssimo prazo, e, obviamente, que ele deve estar alinhado com o planejamento setorial ou intermediário, que, por sua vez, está sendo orientado pelo planejamento institucional.
Então, percebam que também o setor operacional tende a alimentar o setor estratégico com informações, tá? Normalmente informações relacionadas atinentes ao cumprimento do planejamento operacional e vice-versa. O nível institucional, no longo prazo, também orienta o que a empresa deve fazer diariamente para a consecução dos seus objetivos. Então, vocês vão observar, à medida que nos nossos estudos forem avançando, que toda essa lógica de planejamento organizacional perpassa, em grande parte, também pela implementação de tecnologias de informação. Então, afinal, vocês vão trabalhar com análise e desenvolvimento de sistemas e softwares que irão informatizar as empresas na perspectiva do trânsito de informações, do controle dessas informações, da alocação de recursos, da gestão das pessoas e assim sucessivamente. Então, as tecnologias de informação e comunicação hoje, pontualmente, exercem um papel fundamental na integração do planejamento organizacional entre as várias áreas da empresa. Bem, falamos um pouco da função do planejamento, agora vamos um pouco para a função da organização. Enquanto o planejamento envolve o estabelecimento de metas e objetivos, a organização vai envolver, normalmente, como o próprio nome supõe, uma arrumação, um arranjo da estrutura organizacional. Então, no nível institucional, caberá ao gestor desenvolver toda a estrutura da empresa. Então, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, no organograma, não já? Muito provavelmente vocês conhecem o que é um organograma. É muito comum de se observar organogramas, né? Ou em sites de empresas, ou muitas vezes em espaços físicos de algumas companhias. Então, é muito comum, por exemplo, você chegar numa instituição bancária e olhar para a parede e ver lá um quadro informando a estrutura organizacional daquele banco. Então, nós temos lá na cúpula do banco o presidente, né? Abaixo do presidente os vice-presidentes ou diretores, abaixo deles os diretores regionais, depois os gerentes, depois os operários ou operadores. Então, o desenho da estrutura organizacional vai envolver a organização como um todo, como ela vai se estruturar para alcançar os seus objetivos. Tá? No nível intermediário, a função de organização já vai estar relacionada aos setores, aos departamentos, às equipes, e, consequentemente, regras e procedimentos que esses setores e departamentos e equipes devem ter. É o famigerado departamento de TI, o famigerado departamento de marketing, o famoso departamento de financeiro e contabilidade, e assim sucessivamente. Esse desenho departamental varia de empresa para empresa, e ele é muitas vezes condicionado pelo porte da organização. Muitas vezes uma micro ou pequena empresa não tem um desenho departamental tão avançado, porque não tem setores bem definidos. Ao ponto que grandes corporações, multinacionais, transnacionais, vão possuir desenhos departamentais muito complexos, amplos e estruturados em diversos nós que vão envolver a alocação de muitas pessoas e, consequentemente, o estabelecimento de muitos procedimentos. E na base da pirâmide organizacional, nós temos aqui os desenhos dos cargos e tarefas, que são os métodos e processos das operações. Bom, então, eu planejo e organizo a entidade. Depois que eu planejo e organizo, o que eu vou fazer? Alocar as pessoas e direcioná-las para executarem as suas funções. Vocês devem se lembrar que na aula anterior eu comentei que toda organização ela é desenvolvida pelas pessoas e para as pessoas. Não existe entidade sem pessoas, ao ponto em que não existe nenhuma entidade, nenhuma organização sem uma função social, sem uma razão de ser. E aí, portanto, a direção exerce um papel fundamental na gestão, justamente porque ela vai condicionar, orientar, motivar e liderar as pessoas em busca dos resultados empresariais. Lucas, está com a mão levantada, pediu a palavra. Só nesse nível organizacional, as metodologias ágeis entram nesse conceito? Boa pergunta, Lucas, e uma boa analogia, uma boa correlação, na verdade, que você fez. Sim, em todo esse processo de estruturação informacional da empresa, as metodologias ágeis podem ajudar. Então, as metodologias ágeis, nos dias atuais, elas estão muito em evidência na perspectiva do desenvolvimento de softwares ou sistemas, né? O que as metodologias ágeis propõem, a grosso modo, é claro? Propõem uma melhor interação entre cliente e desenvolvedor. E, portanto, quando você vai desenvolver um software para uma empresa, desenhar a estrutura desse software, qual é o tipo de informação que ele deve ter, quando essa informação deve estar disponível, qual é o banco de dados que essa informação vai tratar, essa informação ela é cliente ou fornecedor de algum outro processo, tudo isso vai envolver e pode envolver metodologias ágeis, sim.
Então, a metodologia ágil vai ser um planejamento, né, um processo de engenharia de software que vai melhorar o planejamento da organização dentro da perspectiva informacional. Ok? Ok. Beleza, então. Então, aí, em relação à direção, portanto, no nível institucional ou no nível estratégico, a direção vai ser uma direção geral das pessoas, ou seja, são as chamadas políticas de diretrizes de pessoas. No nível intermediário, eu vou fazer o planejamento e a alocação dos recursos de acordo com setores e departamentos. Portanto, eu vou definir quais são as atribuições das pessoas dentro do marketing, das finanças, dos recursos humanos, dentro da TI, e aí vai. E no nível operacional, a direção vai estar relacionada com a supervisão das pessoas no que nós chamamos de chão de fábrica. É na base operacional de uma organização, tá? Então, numa indústria de comércio, quem é que está no chão de fábrica? Os próprios operários. Numa empresa comercial, uma loja de calçados, por exemplo, quem é que está na base? Os vendedores. Numa empresa de desenvolvimento de software, quem é que está na base? Normalmente os programadores, né? Os operadores que estão desenvolvendo as soluções de software estão na linha operacional. E todos eles, portanto, irão requerer orientações de gestão de pessoas. E, por fim, para a gente fechar o virtuoso, né, ciclo do processo administrativo, nós temos a etapa do controle, tá? Então, existe uma máxima da administração que é o seguinte: eu só posso controlar aquilo que eu meço. Então, o planejamento, quando eu desenvolvo o planejamento, ou seja, quando eu estabeleço os objetivos e metas a serem cumpridas, eu vou controlar no decorrer do tempo e do espaço se essas metas e objetivos foram ou não alcançados. Então, portanto, nós temos controles globais para avaliar todo o desempenho da empresa como um todo, se a empresa atingiu o seu público-alvo, se atingiu as suas metas de vendas, de produção, participação de mercado. No nível intermediário, eu também gerencio os resultados dos setores ou departamentos, e no nível operacional, claro, o desempenho individual das pessoas, processos e atividades. Então, percebam que esse é um ciclo contínuo que deve ser, né, repetido diversas vezes dentro do contexto organizacional, de forma a melhorar a performance empresarial da entidade. Eloaiana, está com a mãozinha levantada? Professor, só para avisar que tem um colega que está pedindo para entrar aí. Tá bom, deixa eu ver aqui se tem algum pedido. Muito bem, obrigado por informar. Tem duas pessoas aqui aguardando. Muito bem. Pois bem, então observem que todos esses princípios, de uma forma geral, eles vão bem orientar todo o processo organizacional, tá? Então, observem que, portanto, o administrador ou gestor, ele deve ter habilidades, competências e atitudes que sejam pertinentes a cada um desses cargos. Ou seja, o gestor que vai atuar dentro de uma empresa no nível institucional, que seria nessa alta administração organizacional, ele deve ter um perfil, tá? Diferente do gestor que vai atuar no nível intermediário, ou seja, nas gerências organizacionais. E, por sua vez, no nível operacional, serão requeridas competências diferentes do gestor operacional. Então, notem que no nível institucional, por se tratar do planejamento estratégico da empresa, a gente vai trabalhar normalmente com habilidades conceituais. Então, os gestores públicos devem ter uma alta capacidade, ou melhor, os gestores, de uma forma geral, públicos e privados, deverão ter uma alta habilidade conceitual. Ou seja, devem ser pessoas inventivas, que trabalhem com conceitos abstratos, que tenham ideias interessantes para mudar, né, os rumos da corporação ou da companhia como um todo. Então, aí, como exemplo, podemos citar aqui o caso de um Steve Jobs da vida, por exemplo, né? Então, o Steve Jobs era conhecido como um gestor que possuía uma alta capacidade de abstração. Então, não era à toa que o Steve Jobs ele tinha uma capacidade muito grande na criação de novos produtos, ele tinha ideias mirabolantes que levaram a Apple aí ao sucesso que ela detém nos dias atuais. Então, grandes gestores, né, devem ter habilidades conceituais bem desenvolvidas. Já no nível intermediário, que seria no nível da gerência, há necessidade de que os gestores tenham habilidades humanas, justamente porque eles vão lidar com muitas pessoas no dia a dia da corporação. Então, você precisa, muitas vezes, se comunicar bem, você vai precisar, muitas vezes, liderar adequadamente as pessoas, ter um bom processo de motivação, ter
bem estabelecido objetivos e metas de forma a orientar da melhor forma possível as pessoas que acompanham, né, cada departamento da empresa. E no nível operacional, cabe ao gestor operacional, normalmente o supervisor, ter boas habilidades técnicas, que seria um bom manuseio das coisas físicas ou coisas virtuais da própria empresa. Então, no caso do nosso contexto, da área de desenvolvimento de sistemas, de uma forma geral, os supervisores devem ter habilidades técnicas, ou seja, se você está programando em uma determinada linguagem, se você está utilizando uma certa estrutura de banco de dados, se você está trabalhando com uma certa estrutura de uma rede de telecomunicação, essas habilidades devem ser técnicas, ou seja, não basta simplesmente mandar, mas tem que saber aquilo que você está mandando. Isso é fundamental para melhor orientar as pessoas, sobretudo porque o fazer e o executar vão estar muito relacionadas a este gestor operacional. Tá? Então, só para complementar essa ideia, de uma forma geral, o bom gestor ou bom administrador público e de empresas, ele deve ter, de uma forma bastante desenvolvida, esses 3 papéis fundamentais. E segundo Mintzberg, que é um guru aí da administração moderna, esses papéis devem ser papéis interpessoais, papéis informacionais e papéis decisórios. Então, o bom gestor ou administrador deve ter uma boa característica interpessoal quando ele representa uma boa liderança, quando ele é um bom líder, quando ele faz uma boa ligação entre as pessoas, quando ele consegue motivar, se comunicar bem, dar liga a uma equipe e orientar da melhor forma possível as pessoas em prol dos resultados organizacionais. O gestor tem um bom papel informacional quando ele intercambia e processa a informação de forma adequada. Então, quando ele monitora o desempenho das pessoas, quando ele dissemina informações, ou muitas vezes quando ele é o porta-voz oficial da empresa, frente ao mercado, ou frente aos seus próprios colaboradores, então ele está desenvolvendo direto ou indiretamente um papel informacional. E, por fim, um papel decisorial. Então, vocês vão notar, gente, na atividade prática futura de vocês, que ser um bom gestor é ser um bom decisor. A todo e qualquer momento, você vai estar tomando inúmeras decisões da empresa, sejam elas decisões operacionais, gerenciais ou estratégicas. Então, um bom gestor, ele desenvolve bem o papel decisorial quando ele é um grande empreendedor, quando ele soluciona conflitos de forma adequada, quando ele aloca os recursos empresariais da melhor forma possível e também quando ele tem uma boa habilidade de negociação. Então, vocês vão estar negociando a todo e qualquer momento com fornecedores, com clientes e com os próprios colegas de trabalho que circundam o ambiente organizacional. Então, a todo e qualquer momento, o gestor vai estar decidindo, negociando, solucionando conflitos e empreendendo, sejam ideias, sejam negócios, sejam produtos, sejam serviços. Tranquilo aí? Podemos avançar? Então, notem, olha, que toda essa introdução que eu fiz, tá, foi primeiramente para mostrar para vocês o que é a administração, tá? Especialmente, o que se espera de um bom administrador, como o administrador pode se utilizar dos princípios e fundamentos da administração para levar as organizações aos melhores resultados possíveis. Então, portanto, nessa primeira parte da nossa aula, nós destacamos todas essas características de forma que nós possamos estabelecer uma visão abrangente do que é a administração. E, a partir dessa função abrangente, melhor entendermos como o pensamento administrativo se alicerçou ao longo de toda a história da humanidade. Então, diante desses fundamentos básicos, vamos entrar agora nas teorias administrativas. E, para tanto, precisamos recapitular algumas informações sobre a evolução do pensamento administrativo. Então, percebam que todos esses princípios introdutórios que eu já sinalizei para vocês da administração, que perpassam pela eficiência, pela eficácia, pela efetividade, que giram em torno aí das habilidades e dos papéis que se esperam do administrador, que estão atreladas especialmente ao que nós chamamos de fundamentos da administração, que é o ato de planejar, organizar, dirigir e controlar. Percebam que todos esses fundamentos, eles foram surgindo ao longo dos anos e foram se constituindo numa área de conhecimento que passou a ser chamada de ciência organizacional, ou ciência administrativa, ou ciências da administração. Tá? Então, eu costumo dizer para os meus alunos da graduação, independentemente da área,
alunos de economia, de administração, de computação, de sistemas, eu sempre costumo dizer o seguinte: antes da administração ser uma área de conhecimento, ser uma ciência dotada de um método particular, de um objeto de estudo, a administração sempre foi e sempre será uma prática organizacional, tá? Que nós chamamos de prática empírica. Então, lá nos primórdios da humanidade, e a gente não vai se ater muito às questões filosóficas do surgimento da administração, mas o que eu quero que você saiba é que, nos primórdios da humanidade, desde que o homem começa a se organizar em sociedade, ele começa a praticar empiricamente a administração. Então, à medida que o homem vai se organizando em tribos, à medida em que o homem vai se organizando em termos de papéis sociais, aquela ideia a depender da estrutura social, tá? Isso eu estou falando aí dos primórdios da humanidade, anterior ainda às civilizações clássicas, né? Anterior aí aos egípcios, aos gregos, aos romanos, etc, etc. Então, na sociedade mais rudimentar possível, ainda assim o homem praticava empiricamente, intuitivamente uma administração. Então, a partir do momento em que o homem começou a se organizar coletivamente nas primeiras tribos, né, e aí ele já fazia as primeiras divisões sociais do trabalho, o homem ia para a caça ou para a pesca, a mulher cuidava dos filhos, ou ao contrário, em determinadas civilizações, as mulheres iam buscar o alimento através da caça, da pesca, do plantio, e os homens cuidavam da casa, e vice-versa. À medida que essas sociedades vão se tornando cada vez mais complexas, essa gestão empírica, essa administração prática, vai circundar a vida dessas pessoas e vai avançar juntamente com o avanço social. E aí nós temos um marco na história da humanidade, que é o processo da Revolução Industrial. Então, muito embora até a Revolução Industrial o homem desenvolvesse a administração de uma forma empírica, de uma forma prática, era o que nós chamávamos de administração por tentativa e erro, com o processo da Revolução Industrial, há um marco no surgimento da administração enquanto ciência, tá? Então, até os primórdios da Revolução Industrial, a administração era uma prática. A partir da Revolução Industrial é que começam os primeiros esforços das sociedades em alicerçar uma área de conhecimento que pudesse o quê? Aumentar a eficiência das empresas, dividir adequadamente o trabalho dentro das fábricas, das organizações produtivas e melhorar a coordenação, sejam de processos, sejam de atividades, informações e das próprias pessoas. Então, é especialmente a partir da Revolução Industrial, isso aí nos séculos XVI, ou melhor, nos séculos XVII, XVIII e XIX, até chegarmos no século XX, né? Então, nessas primeiras fases da Revolução Industrial, nós temos aí a necessidade de surgimento da administração enquanto área de conhecimento, em busca da eficiência, da divisão do trabalho e da coordenação, e aí nós temos um marco no início do século XX com o surgimento da administração enquanto área de conhecimento, especialmente com as primeiras escolas da administração, como a gente vai ver, ou chamadas teorias organizacionais, ou teorias das organizações. Então, sob a perspectiva epistemológica, né, e aí a epistemologia da administração vai ser uma área de conhecimento dentro da gestão que vai buscar estudar a origem da administração, a validade e os limites do conhecimento administrativo. E aí a epistemologia vai se debruçar no estudo das várias escolas ou paradigmas históricos que vão refletir esses conjuntos de técnicas administrativas. Tá? E aí nós temos algumas vertentes epistemológicas que vão explicar esse surgimento da administração enquanto área de conhecimento. Nós temos algumas vertentes, entre elas, com destaque para a vertente positivista, que é aquela que vai buscar aplicar conceitos de objetividade, conceitos das ciências naturais em prol do surgimento de uma administração científica, como a gente vai observar. E aí, como grandes expoentes, nós vamos ter os engenheiros Taylor e Fayol, como os pensadores, né, precursores aí desses conceitos positivistas da gestão. Depois nós vamos ter a perspectiva interpretativista da administração, que vai se apoiar mais em critérios de subjetividade, de construção social das representatividades dos atores sociais, e aí nós vamos ter como expoente a chamada teorias humanas da administração, como a gente vai ver mais adiante, tá?
teoria das relações humanas, teoria comportamental, a influência da psicologia, da sociologia, da antropologia na compreensão da administração. E, finalmente, nós temos a perspectiva da crítica, tá? Que é aquela que vai trabalhar com a administração dentro da ótica do poder. Afinal, administrar é estabelecer relações de poder, concorda? Então, quando um prefeito se elege numa prefeitura municipal, ele vai praticar a gestão, utilizando-se dos princípios da administração pública, e ele vai executar o seu poder, né, legitimado por um sistema de participação democrática. Então, a perspectiva crítica da gestão vai estabelecer um estudo das relações de poder, das ideologias, tá, especialmente amparada nas chamadas abordagens pós-modernas da gestão. Tudo isso a gente vai discutir ao longo da nossa disciplina. E, finalmente, temos a administração enquanto ciência social aplicada, que é, hoje, o resultado, digamos assim, cumulativo dos vários pensamentos administrativos. Então, vocês vão notar, e eu volto a ratificar uma palavrinha, que é chamada de acúmulo, tá? Todo o pensamento administrativo moderno, dos dias atuais, ele é um acúmulo de várias teorias, modelos, técnicas e suposições que foram desenvolvidos ao longo da história da humanidade, especialmente ao longo do século XX, enquanto esta área de conhecimento começa a se alicerçar enquanto ciência. Então, hoje a administração, portanto, é considerada uma ciência social aplicada, que vai integrar, portanto, práticas, contextos e teorias para se resolver problemas organizacionais reais. Tá? Portanto, a administração hoje é considerada uma ciência social aplicada. Bom, ainda tem alunos tentando entrar, né? Vou parar aqui, dar outra pausa. Vamos ver lá se temos gente esperando aí na fila. Temos 2 pessoas. O pessoal que está chegando aí agora, sejam bem-vindos. Temos aí 64 pessoas logadas. Tá? Se alguém quiser entrar aí, por favor, sinalizem e eu interrompo aqui novamente a apresentação. Tá? Bom, então agora nós entramos na discussão, digamos, mais importante da aula de hoje, que é a discussão que gira em torno das chamadas eras da administração no século XXI. E aí, especificamente, nós iremos falar da primeira era com profundidade na aula de hoje, que é a chamada era industrial clássica. Então, de acordo com as leituras que vocês já estão desenvolvendo, né, que eu sinalizei para vocês no nosso cronograma de atividades e no nosso cronograma de aulas, vocês já devem estar notando que são várias as teorias administrativas, ou chamadas também de teorias das organizações, ou teorias do pensamento administrativo. Mas, a grosso modo, todas essas teorias podem ser sintetizadas no que é demonstrado nesse slide aqui que vocês estão observando. Então, as eras da administração no século XXI vão perpassar, primeiramente, pela era industrial clássica, seria um período que gira em torno de 1900 até 1950. Temos a sucessão da chamada era industrial neoclássica, que será um período que vai circundar aí as organizações, mais ou menos da década de 1950 até a década de 1990. E entramos na era da informação, seria após 1990, onde nós temos um conjunto de escolas e princípios de gestão que vão estar mais antenados e mais alinhados às necessidades e, consequentemente, às discussões que as empresas modernas estão fazendo. Mas, como eu já disse para vocês, muitas vezes nada mais prático do que uma boa teoria. Então, para que a gente possa entender a administração moderna das empresas, a gente vai precisar voltar aí alguns anos atrás para entendermos quando o pensamento da administração enquanto área de conhecimento surge e como é que ele vai se estruturar. E como esse pensamento vai trazer princípios e fundamentos que até hoje são utilizados pelas empresas modernas. Então, esse slide aqui, olha, é fundamental para o entendimento da nossa disciplina, tá? Então, gravem bem que esse slide aqui, ele é elementar para que vocês possam entender, né, em linhas gerais, como as teorias da administração estão organizadas atualmente. Então, falando da era industrial clássica, nós vamos ter algumas características que vão demarcar esses primeiros 50 anos de teorias administrativas.
Então, nós temos aí o início da industrialização em massa, tá? Nós já estamos aí nas últimas eras da Revolução Industrial, mas nós temos aí o fenômeno da industrialização muito pujante, né? E circundando diversas nações. Então, o Brasil começa a se industrializar aí nesse período, né? As grandes potências mundiais já estavam mais industrializadas na primeira metade do século XX, é exemplo da Inglaterra e da Alemanha, da própria França e Espanha na Europa, no caso dos Estados Unidos nas Américas, né? Algumas potências como a China e o Japão também já se industrializando intensamente nesse período. Então, esse período vai marcar, portanto, o início da industrialização global, da industrialização em massa. É um período marcado por uma grande estabilidade econômica, cultural e financeira das empresas. Então, por ser um período pré-global, um período pré-globalização, o ambiente de negócio das organizações do início do século XX era um ambiente mais estável. Ele não era tão complexo, obviamente, como nos dias atuais. Então, haviam poucas mudanças no ambiente organizacional. Então, esse ambiente organizacional era um ambiente mais estável, né? Circundado por poucas mudanças tecnológicas, culturais, né? Poucas mudanças econômicas, poucas mudanças organizacionais de uma forma geral. Pelo fato de ser um ambiente de poucas mudanças, as empresas tinham uma previsibilidade muito grande na tomada de decisão. Então, as empresas normalmente já tinham mercados bem sedimentados, as empresas já sabiam o que elas deveriam produzir e vender, quais deveriam ser os seus fornecedores, quais seriam os seus clientes, como ela deveria se relacionar com os governos, e assim sucessivamente. Então, trata-se de um espaço de muita previsibilidade no processo de gestão, o que é muito diferente dos dias atuais, né? Precisa nem ser especialista em gestão e administração de empresas para saber que hoje o ambiente organizacional é muito imprevisível. Por que imprevisível? Porque as empresas elas são circundadas por muitas mudanças tecnológicas, por mudanças culturais, por mudanças de mercado, por mudanças de concorrência, que tornam a tomada de decisão algo mais imprevisível e algo mais dinâmico. E aí, portanto, essa era industrial clássica é uma era de maior estabilidade e maior certeza. E quais seriam os modelos, ou quais seriam as teorias administrativas, né, hegemônicas ou mais importantes desse período? Primeira, a chamada administração científica, ou teoria da administração científica, que teve como precursor o engenheiro Frederick Taylor, que é uma teoria fundamental, que é considerado o pai da administração. Depois, nós temos a teoria clássica da administração, desenvolvida pelo engenheiro francês Henri Fayol. E aí a teoria clássica também vai estabelecer os postulados básicos, né, da chamada era industrial clássica da administração. Depois nós temos duas outras teorias que nós vamos ver na próxima unidade, que é a teoria das relações humanas, que já vai trazer aí a figura ou o papel importante das pessoas dentro do processo de gestão, e a teoria da burocracia, que vai se apegar aí no chamado modelo burocrático do sociólogo Max Weber, que a gente vai estudar em aulas futuras, tá? Então, vamos nos focar, portanto, aqui neste primeiro momento na administração científica e na teoria clássica. Vamos perpassar também a chamada era industrial neoclássica, que será, portanto, um período compreendido entre a década de 1950 até os anos 1990. Esse período será marcado por um alto desenvolvimento industrial, então muitas tecnologias, principalmente tecnologias de redes, tecnologias de informação e comunicação, vão amplificar por demais a complexidade organizacional das empresas. Então, consequentemente, é um aumento da mudança nessas décadas, o fim daquela previsibilidade nos negócios, e aí surge a figura da inovação, inovação de produtos, inovação de serviços, inovação científica, inovação tecnológica, inovação cultural. Então, a inovação será a palavra da vez que vai circundar os modelos organizacionais das empresas nesse período. E aí nós temos as teorias que vão circundar essa época. Entre elas, a chamada teoria neoclássica, a teoria estruturalista, a teoria comportamental, a teoria de sistemas e a teoria da contingência, tá? Da era industrial neoclássica, nós vamos abordar, especialmente na aula de hoje, a teoria neoclássica e a teoria estruturalista, que nada mais são do que novas roupagens da administração científica e da chamada teoria clássica.
A teoria comportamental, juntamente com a teoria das relações humanas e da burocracia, estudaremos na segunda unidade, e a teoria de sistemas, juntamente com a teoria da contingência, serão abordadas na unidade 3 do nosso curso, ou seja, nos estudos mais avançados da nossa disciplina. E, finalmente, chegamos na era da informação, tá? Que surge após 1990, especialmente com um termo cunhado por um estudioso chamado Castells, Manuel Castells, que é um termo relacionado à chamada sociedade da informação ou sociedade do conhecimento. Então, o advento da informatização das organizações e da própria sociedade como um todo trouxe algumas variáveis marcantes para as organizações após os anos de 1990, como uma forte utilização das tecnologias de informação. Então, até o curso de vocês, de análise e desenvolvimento de sistemas, ele não existia, né, em décadas muito remotas, tá? É um curso que vai surgir com o próprio surgimento da computação enquanto área de conhecimento, e vai ganhar força a partir da década de 1990, com o surgimento dos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas, análise de sistemas, ciência da computação, sistemas de informação, ou seja, justamente pelo advento e do aumento da importância do uso das tecnologias de informação pelas empresas públicas ou privadas. Há um alto crescimento do comércio ou da economia de serviços, como nós chamamos, tá? Então, cada vez mais surgem empresas de serviços nas mais diversas áreas, fornecendo serviços para atender as necessidades do mercado. Há uma aceleração do processo de mudança dentro das organizações, consequentemente, há um aumento da imprevisibilidade, então as empresas se tornam ambientes complexos de tomada de decisão, com muitas informações que vão circundar as decisões das empresas, e aí surgem, inclusive, as tecnologias de informação estratégica, os negócios baseados em BI, né, o Business Intelligence, negócios baseados em data mining, né, mineração de dados, Big Data, né, digitalização, internet, redes sociais, enfim, tudo isso começa a surgir com muita força a partir de 1990, gerando uma instabilidade e uma incerteza muito grande no ambiente dos negócios. Tá? Então, portanto, a partir de 1990, não existem teorias, né, administrativas consolidadas, mas princípios de modelos de gestão, como a gente vai ver. Hoje a ênfase das organizações está na produtividade, está na qualidade dos seus produtos e serviços, está na sua competitividade, que é a sua diferenciação em relação às outras empresas, o foco no cliente e, consequentemente, a globalização dos mercados. Então, especialmente com o advento da internet, hoje o mercado se tornou global, concorda? Hoje eu consigo comprar de qualquer fornecedor de outro lado do mundo e vender para qualquer cliente em várias partes do mundo. Então, um negócio de comércio eletrônico, por exemplo, eu posso vender para qualquer parte do mundo, né? E também, através dos próprios negócios eletrônicos, dos e-commerce, eu consigo comprar de qualquer fornecedor do mundo. Não é à toa que a China é a fábrica do mundo e consegue vender e escoar os seus produtos para qualquer ponto do globo, tá? Então, hoje, os modelos de negócio e, consequentemente, os modelos de gestão são modelos mais dinâmicos, mais complexos e que vão se amparar em alguns princípios que nós discutiremos de forma apropriada mais adiante, tá? Pois bem, vamos nos ater agora, portanto, especialmente a algumas teorias da era industrial clássica, especialmente essas 4 teorias que eu discuti com vocês, que eu já destaquei com vocês, que é a administração científica, a teoria clássica, a teoria neoclássica e a teoria estruturalista. Lembrando que, para a avaliação da unidade 1, que será realizada a partir da segunda-feira da semana que vem, nós iremos abordar essas 4 teorias, além dos princípios básicos que discutimos até então, que é gestão, ou que é administração, que são as organizações, o papel do administrador, enfim. Basta que vocês se orientem por esses slides que eu vou disponibilizar já ao final da aula de hoje, e especialmente pelas leituras que estão recomendadas no nosso cronograma de aulas, no nosso cronograma de estudos, e também nos vídeos complementares e outros textos, para que vocês estudem a contento aí para avaliação. Tá bom? Então, vocês terão aí materiais mais do que suficiente para poderem, né, fundamentarem os estudos de vocês. Pois bem, então vamos falar aí das abordagens tradicionais da administração, com destaque para a administração científica, para a teoria clássica, neste primeiro momento.
Então, as chamadas abordagens tradicionais da administração se amparam, basicamente, em algumas ênfases. Então, nós temos aí, primeiramente, a ênfase nas tarefas que são desempenhadas pelas pessoas dentro das organizações, e essas tarefas vão estar bem focadas dentro da chamada administração científica, com duas figuras marcantes, principalmente o Frederick Taylor e o Frank Hilbert, tá? Que são dois expoentes, são dois teóricos expoentes da chamada administração científica, que começa a ter os seus princípios circundados a partir de 1903. Temos a ênfase na estrutura da organização, e essa ênfase na estrutura vai ser principalmente promovida pela teoria clássica da administração, que teve como precursor aí o Henri Fayol, que foi um francês que começou a estabelecer os princípios da teoria clássica lá em 1911 na França. Temos a teoria da organização burocrática, estabelecida aí pelo sociólogo Max Weber, e a teoria da burocracia também vai se focar na estrutura das organizações. E, por fim, temos a ênfase nas pessoas, que se inicia com o que nós chamamos de teoria das relações humanas, tendo como expoentes o Elton Mayo e o Kurt Lewin, lá em que começam a estabelecer os princípios da teoria das relações humanas em 1932, com estudos de Hawthorne, como a gente vai ver com experiência desenvolvida com pessoas em uma empresa dos Estados Unidos. Bom, mas vamos focar especialmente, nesse primeiro momento, a ênfase nas tarefas e a ênfase na estrutura, com o modelo da administração científica, da teoria clássica e da organização burocrática. Pois bem, as teorias administrativas na era industrial clássica, elas enfatizavam as tarefas. Por quê? Porque a preocupação dessas teorias eram com as operações, como as operações e as tarefas, elas deveriam ser realizadas pelas pessoas dentro da organização. Então, essas teorias, elas foram iniciadas com um engenheiro metalúrgico, um engenheiro mecânico, chamado Frederick Winslow Taylor, que era um norte-americano, tá? Considerado o pai da administração, que era oriundo do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. E ele sempre trabalhou em indústrias de metalurgia, indústrias de aço nos Estados Unidos. E foi, portanto, esse engenheiro industrial, Taylor, que estabeleceu os princípios básicos que ele chamou de administração científica. Então, Taylor, né, enquanto engenheiro, ele propunha aplicar um método de engenharia para se estabelecer o melhor processo de administração, ou seja, o melhor processo de gestão das fábricas nas quais ele atuava na época. Isso a gente está falando, portanto, no início do século XX, lá em 1910, 1905, 1915. Então, né, os princípios da administração científica, como o próprio nome supõe, né, Taylor buscava criar uma ciência da administração, e essa ciência da administração deveria se basear em 4 princípios básicos, segundo Taylor. Primeiro, o princípio do planejamento. Segundo, o princípio do preparo. Terceiro, o princípio do controle. E quarto, o princípio da execução. Então, segundo Taylor, deveria haver uma diferenciação entre o ato de planejar e o ato de executar. Quem iria planejar as atividades na empresa não poderia executar. E vice-versa, quem iria executar nunca poderia planejar. Então, ele fazia uma clara distinção entre pessoas que iriam planejar e pessoas que iriam executar. E entre o processo de planejamento e de execução, havia necessidade da empresa se preparar, ou seja, preparar as pessoas, alocá-las às funções adequadas, preparar as máquinas e equipamentos, preparar os processos, preparar as aquisições, consequentemente, as vendas dos produtos e serviços. E tudo isso também precisava ser controlado. Então, tudo que era planejado deveria ser controlado, para saber se a execução estava ou não de acordo com aquilo que foi planejado. Então, esses princípios, né, científicos, o Taylor chamou de administração científica. Então, nessa perspectiva, o Taylor ele buscava estabelecer o que nós chamamos de the best way, que seria a melhor forma de se administrar uma organização ou de se administrar uma empresa. Então, para isso, ele desenvolveu o que nós chamamos de estudo dos tempos em movimentos. Ele desenvolveu estudos métricos para saber como os operários deveriam fazer da melhor forma possível as suas tarefas dentro da empresa. A partir dos estudos dos tempos em movimentos, ele determinou o melhor método de trabalho e, através do melhor método de trabalho, ele estabeleceu um padrão de produção. Esse padrão de produção deveria ser supervisionado
de modo que a empresa alcançasse a sua máxima eficiência. Com a máxima eficiência, a empresa alcançaria maiores lucros e poderia conceder maiores salários aos seus colaboradores. Portanto, o Taylor propunha fazer a melhor seleção, ou uma seleção científica dos seus trabalhadores, para que, a partir dessa seleção científica, ele pudesse estabelecer os limites produtivos de cada operário, no que ele chama de lei da fadiga, ou lei do esforço, ou lei do trabalho laboral, e, consequentemente, ele poderia estabelecer incentivos salariais por produtividade. Então, foi também o Taylor, juntamente com o Henry Ford, né, o fundador da Ford Motors, né, da grande fábrica de carros da Ford, foi um dos primeiros, o Taylor, juntamente com o Ford, a estabelecer um plano de incentivos salariais. Ou seja, se os trabalhadores alcançavam os objetivos ou as metas produtivas, eles tinham incentivos. Se não, eles tinham aí cerceamentos, né, ou eles tinham punições. Então, as condições ambientais de trabalho influenciavam diretamente os resultados organizacionais. Então, percebam que, através do estudo dos tempos e movimentos, o Frederick Taylor, portanto, queria estabelecer a melhor forma de administrar para que a empresa tivesse um resultado máximo. Inclusive, né, o pano de fundo para o contexto da aplicação da administração científica do Taylor pode ser vista naquele filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né? Vocês devem conhecer bastante, já devem ter visto, ou nas aulas de história, ou assistido esse vídeo, ou esse filme em algum momento da vida de vocês. Então, aquela sátira que o Charlie Chaplin faz, né, da chamada abordagem mecanicista da empresa, enquanto um funcionário, um colaborador, nada mais era tratado na época do que mais uma engrenagem, toda aquela máquina industrial que era a empresa. Então, portanto, no filme Tempos Modernos, o Chaplin satiriza, né, ironiza aquele contexto de busca máxima pela produtividade que vai circundar as primeiras indústrias na primeira parte do século XX. Okay? Bom, já as teorias administrativas da era industrial, que focavam a estrutura, tinham uma preocupação com a formação de uma rede interna de relações entre órgãos que compõem as organizações e estabelecer um conjunto de princípios universais para o seu bom funcionamento. Então, observem, no caso enquanto a ênfase nas tarefas buscava melhorar a gestão das empresas, definindo a melhor forma de se executar as tarefas, a ênfase na estrutura buscava melhor administrar as empresas, organizando-a de forma tal que os seus setores pudessem ter o melhor rendimento possível, ou seja, o melhor desempenho possível. E aí, portanto, essa ênfase na estrutura das empresas vai ser subsidiada por duas teorias básicas: a teoria clássica e a organização burocrática. Tá? O que a teoria clássica da administração propunha? Que é o nosso foco neste momento. Primeiro, a teoria clássica da administração, proposta pelo Henri Fayol, que era um outro engenheiro, por isso que nós costumamos dizer que os pais da administração eram, na essência, engenheiros. E os pais da administração são também os pais da engenharia de produção ou da engenharia industrial. Dentre eles, os engenheiros Taylor, que eu já falei, e esse segundo engenheiro, que é um francês chamado de Henri Fayol. Então, segundo a teoria clássica da administração, para o Henri Fayol, haveria a necessidade de se estabelecer as funções básicas da empresa. É o que nós chamamos de universalidade dos princípios básicos da empresa, como a gente vai ver. Então, a teoria clássica ela vai se debruçar num conceito amplo de administração, vai estabelecer a ideia da proporcionalidade das funções administrativas, vai definir uma clara diferença entre administração e organização e, consequentemente, vai definir princípios gerais que vão organizar a administração como um todo. E a gente vai perceber que esses princípios gerais que foram cunhados lá no início do século XX, em grande parte, ainda hoje, são os princípios básicos da administração, como a gente vai observar aqui, relacionando-os com o POBC. Bom, então, esmiuçando cada uma dessas características propostas pela teoria clássica. Primeiro, quais seriam as funções básicas da empresa? Segundo o Henri Fayol, basicamente, uma empresa tinha uma função administrativa, tá? Uma função gerencial, e essa função administrativa deveria ser uma função comercial, ou seja, estabelecendo as relações da empresa com o seu mercado.
Depois, uma função técnica, atinente às características técnicas e às demandas de engenharia, de tecnologia de todas as empresas. Há também uma função financeira relacionada ao gerenciamento do capital, uma função contábil relacionada aí às questões de contabilidade, as questões de impostos, de escrituração, né, e de formalização contábil da empresa, e também questões atinentes à segurança das pessoas, dos produtos e processos. Essa empresa desenvolveria suas funções pela perspectiva administrativa, ou seja, a função administrativa circundaria o que o Fayol chamava de POC3, tá? O que seria o POC3? POC3. A função de administrar se materializa pelo P, que é o P de prever, pelo O, que é o O de organizar, seguido por 3 Cs: o comandar pessoas, coordenar pessoas e controlar pessoas e processos. Então, o chamado POC3 nada mais é do que o significado para a função administrativa: o prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Um desdobramento futuro do POC3 foi o PODC, que nós já falamos na aula de hoje, que é o planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, percebam que os princípios da teoria clássica da administração serão retomados anos posteriores para fomentar os chamados princípios neoclássicos da administração. E aí, portanto, né, segundo o Fayol, haveriam princípios gerais da administração. Esses princípios passariam pela divisão do trabalho, pela autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de comando e unidade de direção, subordinação individual ou geral, remuneração, centralização, hierarquia, ordem, equidade, estabilidade, iniciativa e espírito de equipe. Se a empresa pudesse, portanto, articular ou administrar adequadamente os princípios da gestão, ela teria uma administração universal que poderia alcançar uma eficiência máxima. Então, percebam que muitos desses fundamentos do início do século XX vão circundar ainda os princípios das administrações modernas. Tá? E um terceiro grupo de escolas ainda dessa era industrial clássica, lembre-se que a gente está falando de 1900 até 1950, tá? Uma terceira ênfase dessas teorias da era industrial clássica seria a ênfase nas pessoas. Ou seja, o indivíduo vai passar a ser um agente importante dentro do processo de gestão e ela vai ser desenvolvida principalmente pela teoria das relações humanas, com o resultado de uma experiência, conhecida como experiência de Hawthorne, que nós não vamos abordar na aula de hoje, mas que falaremos na segunda unidade do nosso curso, com mais profundidade. Ok? Pois bem, essas teorias clássicas da administração deram origem às chamadas novas abordagens da administração, com ênfase na teoria estruturalista e na teoria neoclássica, quando levamos em consideração, obviamente, a ênfase na estrutura. A ênfase nas pessoas e a ênfase no ambiente de tecnologia vai ficar a critério de outras teorias que veremos com mais profundidade em aulas vindouras. Pois bem, destacaremos aqui mais algumas informações sobre a ênfase na estrutura, promovida agora pelas teorias da chamada era industrial neoclássica, ou seja, já estamos falando de algumas teorias do pensamento administrativo que vão surgir entre 1950 até 1990. É isso? Qualquer dúvida, vide aí os nossos slides anteriores. Então, a ênfase na estrutura dentro da era industrial neoclássica vai ser contemplada pela teoria estruturalista, que tem como precursores Amitai Etzioni e o Richard Hall, e a teoria neoclássica, que tem como expoentes ou precursores o norte-americano Peter Drucker e o também americano Harold Kunitz. Bom, a teoria estruturalista, ela surge como oposição entre a teoria clássica e a de relações humanas, ou seja, ela vai opor alguns princípios da teoria clássica e alguns princípios das relações humanas. Ela vai, né, enfatizar a necessidade de se visualizar a organização como uma unidade social. Além disso, vai promover a influência do estruturalismo nas ciências sociais e vai estabelecer um novo conceito de estrutura. E isso vai circundar a nova percepção de organização,
o conceito de homem organizacional, ou seja, um ente que estabelece funções organizacionais, e vai estabelecer o conceito de sociedade de organizações. Então, segundo a teoria estruturalista, né, toda e qualquer pessoa vai depender de organização durante toda a sua vida. Então, tem até uma frase célebre, né, uma expressão célebre de um dos autores da teoria estruturalista, do Amitai Etzioni, onde ele diz o seguinte, olha, nascemos em organizações, nos educamos em organizações, crescemos em organizações, né, nos casamos em organizações, nos alimentamos em organizações, né, que mais? Desenvolvemos lazer, cultura e organizações e também morremos nas organizações. Então, essa ideia de sociedade das organizações vai ser uma característica marcante da teoria estruturalista, como uma ideia para se estabelecer ou se destacar a importância das organizações dentro da sociedade moderna. Uma outra ótica voltada para a estrutura das organizações está na ideia da teoria neoclássica. E aí percebam que, como o próprio nome supõe, a teoria neoclássica vai ser uma nova roupagem da teoria clássica do Henri Fayol. Então, a teoria clássica vai ser atualizada pela teoria neoclássica anos posteriores. E aí, quais seriam as características da teoria neoclássica? Ela vai se fundamentar, principalmente, em uma administração prática, tá? Então, ela vai enfatizar que a administração ela deve ser uma prática gerencial que vai buscar aumentar a produtividade das empresas e, consequentemente, os seus resultados. Ela se baseia na reafirmação relativa dos postulados clássicos, olha, acabei de falar. Então, principalmente, ela vai pegar o que tinha de positivo na teoria clássica e vai trazer uma nova roupagem, já antenada aos anos modernos, né? Já estamos falando da segunda metade do século XX. Vai enfatizar os princípios gerais da administração. Lembra do POC 3 do Henri Fayol que eu falei? Pois é, o POC 3 vai ceder lugar ao PODC. Então, é a teoria neoclássica da administração que vai estabelecer as funções básicas da administração, que já destacamos hoje. Ou seja, o planejar, organizar, dirigir e controlar formam os princípios gerais da administração moderna. A ênfase está nos objetivos e nos resultados, e vai ter um grande ecletismo, ou seja, uma abordagem muito mais ampla das organizações, considerando as suas especificidades. E aí percebam que aquele POC 3, lá do Henri Fayol, que eu já citei, acabei de falar sobre ele vai dar lugar ao PODC, que nós já conhecemos. Então, o PODC vai ser considerado como um ciclo repetitivo e virtuoso que vai circundar todo o processo de gestão. E, até os dias atuais, isso é aceito como uma verdade máxima da administração. Portanto, vocês, futuros gestores e gestoras, irão planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos organizacionais de modo a se alcançar os resultados organizacionais, em termos de desempenho, de alcance de objetivos, de produção de produtos, de oferta de serviços, tudo isso de maneira eficiente e eficaz. Então, o planejar, que seria a formulação de objetivos e metas, o organizar, que seria a modelagem do trabalho e a alocação de recursos, o dirigir, que está relacionado às pessoas, e o controlar, que está relacionado ao monitoramento, tudo isso vai formar um ciclo virtuoso, ou um círculo virtuoso da administração, e isso vai ser universal. Qualquer organização pública ou privada, ou do terceiro setor, portanto, será passível de planejamento, de ações de organização, de ações de direção e de ações de controle. Ok? Então, e aí nós temos, portanto, o papel do processo administrativo diante daquelas 4 funções que nós já discutimos. O planejamento está relacionado ao mundo das ideias, que seria a fixação de objetivos e a determinação de um curso de ação para alcançá-los. A função de organizar está relacionada às coisas materiais, que seria arranjar e relacionar o trabalho para o alcance dos objetivos afixados. A direção, que tem como máxima a questão das pessoas, e aí a direção vai buscar designar as pessoas e provocar ação intencional em direção aos objetivos. E, finalmente, o controle, que está relacionado com os resultados organizacionais. E aí o controle vai monitorar os resultados da empresa em termos de metas alcançadas, objetivos, anseios, missão, visão, valores, e assim sucessivamente. Ok? Então, essencialmente, é isso a nossa aula de hoje, tá? Portanto,
diante de toda essa explanação, né, nós concretizamos todo o nosso planejamento de hoje, portanto, enfatizando especialmente as teorias da era clássica e da era neoclássica da administração, perpassando aí pelos fundamentos da gestão. Ok? Bom, vejamos, de agora em diante, o que nós iremos fazer? Bom, vou explicar aqui brevemente sobre o fórum que já está aberto aí, relativo à unidade 1. Ok? Esse fórum se chama Princípios da Administração. Ok? Ele já está aberto, vocês vão perceber aí, os tutores estão abrindo os fóruns em cada cidade, já temos fóruns abertos em Brumado, Macaúbas e Piauí. Está faltando aqui o fórum de Vitória da Conquista. O que é para vocês fazerem? Esse fórum vai ficar aberto por 15 dias, ok? O valor dele é 2 pontos, como você já sabe. Primeiro, contextualização. Os princípios da administração lançam as bases para a compreensão dos processos organizacionais, fundamentais para a atuação em projetos de tecnologia. Planejar, organizar, dirigir e controlar são funções que também se aplicam à gestão de equipes, prazos e recursos em ambientes computacionais. Aí vem, questão reflexiva. Com base nas aulas, nos vídeos e nas leituras obrigatórias da unidade 1, analise de que forma os princípios clássicos da administração, ou seja, planejamento, organização, direção e controle, podem ser aplicados na rotina de equipes de desenvolvimento de software. Traga exemplos práticos de sua vivência ou de situações observadas no mercado de TI. Orientações. Inicie sua reflexão tomando como base as aulas síncronas da disciplina Fundamentos de Administração dos dias 19 e 26. Então, basta revisitar aí as nossas aulas, tá? A aula do dia 19 já está postada no Moodle e a aula do dia 26, assim que ela for liberada pelo setor de AD, a gente vai fazer a postagem aqui também do link, para quem não acompanhou, obviamente, a nossa aula síncrona de hoje. Outras duas principais orientações, pessoal. Assistam ao vídeo Fundamentos de Administração e aos resumos animados das teorias administrativas que eu disponibilizei lá no cronograma de atividades, tá? Então, quando vocês clicarem aqui no cronograma de atividades, vocês vão notar aqui que tudo isso está especificado, os links dos vídeos, tá? Então, a gente está na unidade 1, olha, os links dos vídeos estão disponibilizados aqui, tá? No cronograma da unidade 1. O que mais? E leiam também os capítulos 1, 2, 3, 4 e 7 de Chiavenato e as partes 1 e 2 de Maximiano, tá? Essa recomendação, para além do fórum, é também pertinente para a avaliação da semana que vem, ok? Então, são os capítulos da bibliografia que estão referenciados aqui na primeira unidade, ok? Quais livros são esses, professor? Esses livros estão disponíveis lá na aba do Moodle de livros e materiais didáticos, ok? E aqui nós temos também um barema de avaliação desse fórum, ok? Que eu vou realizar essa avaliação juntamente com os tutores. Então, clareza e argumentação 06, relação entre os princípios administrativos e a área de tecnologia e análise e desenvolvimento de sistemas, 06, uso adequado das fontes indicadas, 04, participação de pelo menos uma interação com um colega, 04 também. Aí, no iniciozinho da nossa aula de hoje, uma aluna nos perguntou, a Elô, como é que seria essa interação. Assim que os colegas fazem alguma postagem, tá? Dentro do fórum do respectivo polo, você pode ir lá responder aquela postagem, tá? Complementar a resposta, retificar, contradizer a apresentação do colega, enfim, vocês precisam interagir entre vocês para que a gente possa fomentar essa discussão da melhor forma possível, tá? E sempre que possível e necessário, também eu participo do fórum de cada polo para ir também colaborando com esse processo de discussão. Ok? Bom, então, fora isso, eu quero ratificar, olha, que os livros básicos da disciplina estão nessa pastinha aqui, tá? São as duas apostilas básicas e os 2 livros, o do Maximiano e o livro do Chiavenato. Para aqueles que têm acesso à biblioteca física da nossa universidade, também esses livros estão disponíveis em qualquer biblioteca aí dos 3 campos, Jequié, Itapetinga e Vitória da Conquista. Ok? Bom, lembrando agora, já seguindo o nosso cronograma de atividades também, que na semana que vem nós não teremos encontro síncrono, tá? Nós já estamos aqui no nosso cronograma, ó, o fórum já está aberto hoje, nós já estamos basicamente nesse ponto da unidade 1, estamos finalizando a unidade 1, né, para ser mais preciso, na aula de hoje,
E essa unidade 1 será finalizada com a avaliação que vai ser postada na próxima segunda-feira. Lembrando que essa avaliação vale 8 pontos, que são os conteúdos da unidade 1. Ok? Então, no dia 2, às 19 horas, eu vou disponibilizar a prova para vocês, de acordo com o link que vai ficar aqui, olha, na unidade 1 do nosso curso, tá? Esse link vai ficar aqui na unidade 1 da avaliação, vai estar descrito a avaliação da unidade 1. Vocês vão clicar nesse link e vão responder aí a avaliação sobre esses conteúdos da unidade 1. Mais uma vez, volto a retificar. Para fazer a avaliação, consultem as leituras da bibliografia básica, visitem, né, vejam os vídeos recomendados e revisitem aí os nossos slides e as nossas 2 aulas síncronas dos dias 19 e 26 de maio. Estamos acordados? Então, ratificando, semana que vem não temos encontro síncrono, a prova será postada no Moodle e vocês terão uma semana, tá, do dia 2 até o dia 9 para a realização dessa avaliação. Lembrando que a nossa próxima aula síncrona, portanto, será no dia 9 de junho, segunda-feira, às 19 horas, ou seja, nesse mesmo canal e neste mesmo horário. Tranquilo? Dúvidas aí? Verônica, levantou a mão? Pode falar. Oi, boa noite, professor. E assim, eu queria saber do senhor a questão da avaliação do fórum, né? Porque assim, tá pedindo para a gente, né, colocar, né, as coisas da administração no nosso âmbito profissional dessa nossa área da tecnologia da informação. Só que assim, eu já estou vendo, né, o material e já estou me preparando para dar minha resposta lá no fórum. Só que assim, eu não tenho experiência profissionais nessa área para colocar. Então, o que eu colocaria lá seria 100% teórico, porque eu não tenho muita experiência nessa área. Por isso que eu queria saber como é que vai ser a avaliação do senhor nessa questão do fórum. Bom, exatamente. Você vai fazer toda a leitura do material, né, revisitar as aulas, os vídeos, etc. E você vai formular a sua resposta com base na sua compreensão e no seu entendimento. É claro que você ainda não tem experiência prática na futura área que você vai atuar, mas você já conhece características da área que você vai atuar. O mercado, né, as especificidades, as variáveis que circundam o processo de gestão, no caso, a questão tecnológica, que é muito forte, né? A questão do conhecimento informacional. Então, você pode, portanto, Verônica, ratificar que você ainda não está na área, mas que você hipotetiza, que você observa que essa área possui essas características e, com base nessas características, você está formulando a sua resposta, ratificando os princípios básicos da administração. Como é que você pode utilizar o planejamento, a organização, a direção e o controle para desenvolver o seu trabalho. Ok? Tá bom, obrigada. Por nada. Quem mais? Acho que Rafael estava na fila aqui. Rafael Lobo. Boa noite, professor. A minha dúvida, na verdade, é um pouco semelhante à da Verônica aí. No entanto, a minha questão é o seguinte: a gente vai explanar aqui, né, os conhecimentos adquiridos aí com o conteúdo para fazer essa relação com a aplicação na área de desenvolvimento de software, não é isso? Isso. E aí, quando o senhor solicita aqui na questão da vivência, no meu caso, eu também não tenho experiência prática na área de TI, né? De trabalhar na área de TI. Porém, eu trabalho com empresa privada, né? Então, nesse caso, eu faria um paralelo com a minha experiência relacionada a esse conteúdo de planejar, organizar, dirigir, controlar, no âmbito que eu já atuo, ou só trazer como um exemplo? Eu não sei se ficou claro aí a dúvida. Tá, eu compreendi. Bom, tudo isso você vai levar em consideração na formulação do seu posicionamento, correto? Na construção da sua opinião. Porque as experiências que você tem de outros ambientes organizacionais te ajudam a entender o processo de gestão melhor. Primeiro ponto. Segundo, você vai abstrair essa sua experiência e esses conceitos técnicos para a área de desenvolvimento de software. Então, por exemplo, a área de desenvolvimento de software, quais são algumas características bem particulares dessa área? Dinâmica, uma área extremamente dinâmica, que requer muita atualização informacional, que hoje pede determinados modelos de colaboração em rede. Então, o pouco que vocês já conhecem da área já é mais do que suficiente para que vocês possam formular a compreensão de vocês. Tá? Porque toda e qualquer empresa,
ela vai ter a aplicação desses fundamentos da gestão. Toda e qualquer organização é passível de planejamento, de organização, direção e controle. Então, esse exercício vocês vão fazer com base na abstração do conceito e na incorporação desse conceito a uma experiência prática ou hipotética. Tá? Entendi. Foi a mesma No caso, dúvida por de exemplo, Verônica nesse caso. vamos supor, né, não querendo já dar um gancho para uma possível resposta, mas, por exemplo, o que eu percebo? Que, né, depois do que o senhor falou aí e tal, né, não minimizando, mas sintetizar, né, de acordo com o meu ponto de vista, que hoje a questão toda, assim, né, das empresas e tal, principalmente também atrelada à questão da desenvolvimento de software, gira em torno muito da satisfação do cliente, né? Tomando como base o que eu já vivencio. Então, seria uma possibilidade para puxar um gancho para a resposta? Sim, sem dúvida nenhuma. Porque, olha, eu vou repetir aqui o que está prescrito na atividade. Observe, olha. Com base nas aulas, nos vídeos e nas leituras obrigatórias da unidade 1, analise de que forma os princípios clássicos da administração, tá, que são planejamento, organização, direção e controle, podem ser aplicados na rotina de equipes de desenvolvimento de software. Então, para desenvolver um software, por exemplo, um produto, como é que essa equipe vai planejar? Como é que ela vai organizar? Como é que ela vai dirigir? Como é que ela vai controlar os processos e operações? Então, por exemplo, primeiro, o que é planejamento? Planejamento envolve a definição de metas, objetivos, etc. No processo de desenvolvimento de software, não existem metas, objetivos, etc? Sim. O que é a organização? Bom, a organização vai envolver a alocação de recursos, criação de setores, áreas ou departamentos. Bom, num projeto de desenvolvimento de software, eu não tenho funções que são bem estabelecidas? Eu não tenho, normalmente, um analista, um programador, um engenheiro. Eu não tenho setores, um comercial, um de vendas, um de marketing. E aí vai. Direção, a mesma coisa. Bom, toda equipe vai envolver comunicação, vai envolver motivação, liderança. E todo o processo de gestão vai requerer controle, concordam? Então é muito simples, basta vocês entenderem o que cada função promove, o que cada função traz, o que é planejar, o que é organizar, o que é dirigir, o que é controlar, que vocês conseguem exemplificar isso em termos práticos na área de vocês. Por quê? Esse processo de criação, né, esse processo de imaginização, não é imaginação, de criar uma imagem para a sua área, já faz parte do processo formativo. Por quê? Eu quero que vocês pesquisem POVC no contexto da área de desenvolvimento de software. Não posso pedir para vocês apresentarem exemplos de POVC na área de saúde, ou talvez na área do agronegócio. Então, notem que os princípios são universais e eles podem ser adaptados a qualquer tipo de empresa, inclusive as empresas de TI. E é esse o exercício que eu quero que vocês façam, que vocês reflitam como isso vai abarcar a empresa de TI. Pode trazer uma experiência prática, pode ser uma experiência hipotética ou uma experiência teórica, conceitual, o que quer que seja. Ok? Espero ter ficado mais claro agora. Daniel, pediu a palavra? Professor, boa parte das minhas dúvidas foram tiradas aqui com os meus colegas. Enfim, eu queria saber se esse slide que o senhor estava passando vai ficar disponibilizado lá no Moodle. Sim, só estou aguardando finalizarmos a aula aqui já para postá-lo no Moodle. Vai estar sim, porque vocês vão utilizá-lo também de base para os estudos aí dessas atividades avaliativas. Beleza, valeu. Ok? Quem mais? Jonaldo? Boa noite, professor, tudo bom? Boa noite. Se eu perguntar, a postagem no fórum, os comentários, tem um limite de caracteres, linhas, alguma coisa assim, ou fica à vontade? Não. Essa é uma pergunta muitas vezes difícil para quem faz e mais difícil para quem responde, né? Quando o fórum requerer quantidade de linhas ou palavras, eu vou indicar, tá? Esse é um fórum inicial, então eu não indiquei. Mas eu recomendo que sejam respostas objetivas, tá? Se atenham à proposta. Então, vou voltar a relembrar a proposta, tá? Vocês vão analisar como os princípios clássicos podem ser aplicados numa rotina de desenvolvimento de uma empresa de software. Pronto. Então, eu acho que aí, digamos, um tópico para falar de planejamento,
Um para cada item, né, do princípio administrativo. Um tópico, uma frase de 2 ou 3 linhas para o planejamento, outra para a organização, outra para a direção, outra para controle, tá? Então, aquela mesma lógica, uma pequena introdução muito simples, o destaque para os fundamentos e uma pequena conclusão, ok? Eu suponho que em torno aí de, sei lá, 10 a 20 linhas é mais do que suficiente, tá? Algo sintético, não um textão não, porque depois a gente perde a noção, que a ideia não é interagirmos. Então, a ideia é que você coloque uma mensagem objetiva também, para o colega ler, compreender, já complementar, concordar, discordar, o professor ler, essa interação que a gente quer, tá? Então, são respostas mais objetivas. Os fóruns vão requerer respostas mais objetivas, não muito técnicas aprofundadamente. Vocês vão ter outros espaços para construírem trabalhos mais técnicos. Ok, obrigado. Boa noite. Por nada. Bom estudo, boa noite. Quem mais? Carol Mota, tá com a mão levantada. Boa noite, professor. Então, agora você falou que não tem outros espaços para a gente fazer respostas mais aprofundadas. Assim, logo quando você falou dos princípios da administração dentro do TI, eu pensei no Agile, no PMBOK e dos métodos que são mais usados para gestão e planejamento dentro das empresas de TI. Eu posso trazer elas na minha resposta, assim, alinhar quais são, né, dentro desses regimentos de... Pode, Carol, pode, mas não é a intenção neste momento, tá? Você está trazendo algumas metodologias de planejamento de gestão de projetos, metodologias ágeis, etc. Ok. Exato. Eu sugiro que você cite apenas e não se aprofunde nessas metodologias, porque você vai correr o risco de ficar com a resposta muito grande. Eu quero que vocês se atenham aos princípios gerais. Então, o que é planejamento? Fixação de objetivos, metas e caminhos para alcançá-los. Nesse sentido, como uma empresa de software pode estabelecer esse planejamento? O que é organização, direção, controle? Então, se aproprie do fundamento e discuta esse fundamento para uma empresa de desenvolvimento de software. Tá? Então, não precisa se aprofundar muito, não, justamente para que a resposta ou a contribuição de cada qual não perca o foco. E fique até difícil, enfadonho para outros colaborarem. Tá? Então, é mesmo uma discussão inicial. Seria mais ou menos cada qual falando como enxerga esses princípios na aplicação da sua área de atuação, que é a área ou é o mercado de TI. Tá bom? Quem mais, gente? Então, estou vendo aqui algumas contribuições aqui no chat também, né? O pessoal está pontuando aí. Algumas observações. Muito bem. É isso aí, então. Em caso de dúvida, tem o meu contato no e-mail, tá? Ao final dos slides. De preferência por e-mail, né? Eu acho que tem uma restrição de contato direto com o professor via WhatsApp. Eu não tenho problema, não. Mas como a gente está nessa modalidade EAD e tem um montante significativo de estudantes, eu prefiro que, caso haja alguma pontuação, procurem um tutor ou me mandem e-mail que eu respondo rapidamente também, tá bom? Ademais, desejo para vocês bons estudos, tá? Lembre-se da nossa avaliação prevista para a próxima segunda-feira. Aguardo aí as colaborações e contribuições de vocês no nosso fórum, certo? Os slides daqui a pouquinho estão postados aí. Muitíssimo obrigado a todos. Gostei muito da interação, do envolvimento, das preocupações que vocês trouxeram hoje também, foram interessantes. Isso traz uma noção de que vocês estão antenados e alinhados com os estudos, estão preocupados e dedicados, viu? Muito obrigado pela participação de todos. Assim que essa aula estiver disponível, também ela vai ser postada no Moodle, ok? Grande abraço a todos, boa semana e até mais.